No episódio de hoje, nós vamos passear entre café, empreendedorismo, tecnologia, muqueca e vinho. Do Portugal para o Brasil, nosso convidado tem repertório para um bom papo. Vem com a gente. Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. E Terra Fé, cafés especiais que valorizam a origem capixaba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje em mais um Café com Muqueca. Convidado especial hoje, internacional, que vai do mundo do vinho, a madeireira, a marcenaria, a liberdade, a tecnologia digital, Fabrício Ribeiro. Fabrício Ribeiro. Seja bem-vindo ao Café com Muqueca. Hoje a prosa é boa, hein? Espero que sim, né? Será? A gente se encontra em vários momentos da vida, né, Renzo? Não é? Então vai ter bastante papo aí. Você já evocou coisas aqui que Puxei não fala há muito tempo. Puxei várias tags do nosso convidado para trazer para a mesa aqui, porque o papo é justamente esse, né? Fabrício, empresário, hoje do setor tanto da comunicação quanto do comércio exterior, não é isso? Perfeito. Numa área que combina bem com a nossa temática aqui, né? Que é do vinho, né? Então, bom importador de... Depois vai contar isso no podcast, não vou adiantar o nosso papo aqui não, né? Mas, Fabrício, obrigado por estar aqui conosco. Hoje nossa prosa é um pouco sobre universo empreendedor, capixaba, Fabrício. E o Fabrício, pessoal, ele teve a oportunidade de ir literalmente às origens brasileiras, lá em Portugal, mas voltou à terra. E como a gente é bairrista, a gente valoriza os empresários que valorizam nossa terra. Falei, Fabrício, acho que vale a pena um papo lá no nosso podcast para dar uma atualizada, como é que as coisas estão andando. Como é que começou a sua carreira empreendedora, Fabrício? Começou desde sempre, né? Porque minha família é empreendedora, né? Meu pai, ele vem da indústria moveleira, até hoje é um dos maiores indústrias aqui, né? De marcenaria. E eu cresci assim, eu me lembro que desde criança eu ia lá, ajudava a montar um estoque, ajudava a montar umas sacolinhas, quando o montador ele vai montar o móvel, ele tem umas sacolinhas que você monta com parafuso e tudo. Então, desde sempre, tô ali ajudando eles. Eu fui trabalhar mesmo com meu pai, assim, oficialmente recebendo salário com 14 anos. Ótimo. E assim, o trabalho... E aí começa a primeira disrupção de tecnologia, porque eu levei uma ferramenta incrível chamada Excel para ele, entendeu? Eu é a mãe da mãe da gestão, né? Mãe e o pai, né? E é muito interessante como foi uma revolução, porque ele fazia Olha como a gente está falando de tecnologia, a gente está vivendo hoje uma revolução da IA. Uhum. E isso é importante fazer esse ponto, porque naquela época, o meu pai literalmente batia o orçamento com uma máquina de escrever. Ele tinha, né, o papelzinho lá com as páginas com a logomarca, e ele batia o orçamento, pegava uma cartinha, um envelopezinho e apresentava pessoalmente. A folha de pagamento era feita num caderno, que antigamente você já tinha, né? E aí minha mãe calculava com calculadora. Então a gente está brincando aqui, mas de fato eu levei o fogo para os neandertais, né? No sentido de que a partir do momento que eu entrei com 14 anos, já na época, na escola já tinha o Word e Excel, eu trouxe também o primeiro computador, e com isso começou o movimento ali. Começou um movimento, né? De gestão como um todo. De gestão. A empresa tem quantos anos hoje? A Lelis tem a minha idade, 38 anos. 38 anos. Então, com 14 anos lá, a empresa já tinha 14 anos de existência. Então, uma empresa, ela é um dos grandes operadores há muito tempo daqui. A família toda participando do negócio, né? Exatamente. Daí, né, lá dentro, fiz minha carreira lá mais de 10 anos, né, depois, assim, quando eu comecei com 14 anos, mas eu considero mesmo profissionalmente com 18 anos, né, 17, 18 anos. Então, depois dos 18 anos, eu fiquei mais 10 anos lá dentro,
onde que a gente foi campeão do modelo Excelência de Gestão, que é o MEG, da Fundação Nacional de Qualidade. Eu desenvolvi na minha tese meu TCC foi desenvolver um modelo de excelência de gestão da marcenaria, e com isso veio o Sebrae e falou, nossa, o que esse menino está fazendo é fantástico, né? Eu tive um programa no Pequenas Empresas Grandes Negócios, eles foram lá na Olha fábrica. que bacana. É. Tem que resgatar isso aí, fazer uns Eu TBTs, tenho, né? eu tenho. Fazer- É. Vai ter o TBT. Depois desse lançamento aqui, ele vai lançar o TBT pra gente botar lá o link pra gente aqui também. E aí é legal como se conecta isso, porque hoje eu tenho um modelo de excelência de gestão do marketing dentro da Fibo, por causa de que eu desenvolvi um modelo de excelência de gestão. Hoje a gente tem o Fibometrics, que é um sistema dentro da minha empresa hoje, que é um modelo de excelência, que é as melhores práticas em todos os canais digitais, desde o SEO ao GEL, que é da IA, né? O SEO da IA, site, landing page, redes sociais, campanha, reputação, tudo isso tem modelos. Calma que nós vamos chegar na Fibo aqui, que a gente tá lá na Leles Marcenaria, inclusive. Leles Marcenaria tá sempre Meu pai presente tá lá na até hoje, Federação né? das Indústrias, né? É uma Exatamente. empresa da terra que já entregou muita coisa bacana aqui. Eu já vi bons trabalhos aí pela cidade. Mas aí, 10 anos de empresa e seguiu na empresa. Como é que foi depois do período na empresa? Quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, depois enfim, aí tem uma questão, né, que quando eu, por exemplo, depois que eu montei o modelo de excelência de gestão, a lógica da indústria ficou um pouco não desafiadora, digamos, para mim, entendeu? Então eu comecei a buscar novos projetos. A mente inquieta é assim, né? É. O criativo, depois que ele resolve o problema, ele pensa qual que é o próximo problema a ser resolvido, né? O próximo foi gravar um EAD sobre marcenaria. Eu tenho todos os processos de marcenaria descritos. Bem industrial, você pensou bem em Se como você entrar fazer no o negócio pra YouTube hoje, replicar, né? como fazer laca, vai aparecer LEDs marcenaria lá. É mesmo, YouTube relevante no SEO pra vocês. Aí eu aprendi SEO, então tudo tá meio Tá conectado, tudo né? conectado, né? Mas isso você já com 28, 29... Aí, não, isso com 22, aí depois eu montei uma loja, né, de móveis, né, eu acho que eu tinha 24 anos. A primeira era um showroom da empresa, tá? Até aparece no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Depois eu montei uma loja minha mesmo, entendeu? Que era a Leles Planejados. A Leles Marcenaria era a indústria do meu pai, Planejados eu pegava uma linha, né, que era mais... meu pai faz laca, faz lâmina, então essa linha não fazia, né? Era mais Os MDFs padrões, Exatamente. com os acabamentozinhos ali. Isso. O famoso bom e velho planejado. O que seria concorrente hoje, talvez, da... Bentec. Sim. Sim, dos planejados ali, né? É. E aí... Na época era Danúbio, Dimari. E aí, assim, seguindo a linhagem familiar, né? Em tese, você tá abrindo ali uma verticalização, não. Na verdade, você tá crescendo horizontalmente, pegando um outro nicho que vocês não atacavam. Verticalmente, porque do posicionamento, né? Sim, Tava pra A, B, aí a gente foi pra C, digamos assim. Perfeito. Não era popular, que não era modulado aqui na Casas Bahia, digamos assim, né? Sim. Mas era um planejado que você tinha um nível de personalização. Era bom, o acabamento era bom, era tudo bom, ferragem bom. Mas quando, digamos que a marcenaria fosse 100 mil, eu conseguiria chegar a 70 mil naquele mesmo apartamento, porém não era pintado, não tinha laca, não tinha... Já tinha placas do Brasil aqui no Espírito Santo? Já. Não. Tava Do Luiz? É. Não, eu fui na inauguração. Não. Bem depois, né? Foi bem depois. Mas e aí, ficou quanto tempo com esse empreendimento? Eu fiquei 4 anos, dos meus 24 anos até os 28. Foi mais ou menos quando a gente se conheceu, né? Foi quando a gente se conheceu. E como é que foi esse processo aí? Porque eu não lembro, assim, é interessante destacar que assim, eu conheci o Fabrício por causa de uma outra bebida que gera conexões além do café, que é o vinho, né? Que inclusive te trouxe um presente. Muito obrigado. Esse é um vinho muito especial. Você que está assistindo esse podcast, que ainda não foi convidado, lembre-se que é assim, bons convidados, não só ele não só traz as histórias, mas traz o presentinho pro entrevistador. Já ganhou o presentinho dele também, cafezinho Terra Fé. Muito bom, né? café. Muito bom. Muito Esse bom. café aqui é das Montanhas do Espírito Santo, né? Uhum. E lá na Terra Fé tem vários outros, vou chamar de sabores, né? Mas outras Gosto variações bastante de arábica, despolpado, fermentado, do caparaó, enfim, Terra Fé. Você vai ganhar um kitzinho desse também para levar para casa. Mas
O que nos conectou, o vinho, né? Perfeito. Que também é um fruto de relações, né? Assim como o café é fruto de relações, o vinho também é um fruto de relações, né? A gente se conheceu por causa de um formulário de Google Forms para um convite para uma confraria, né? Porque o desafio da loja, Vou deixar a nossa garrafa como aqui. qualquer desafio de qualquer empreendedor, era vender, era captar leads, né? Então aí eu comecei a estudar marketing digital, até por uma influência de um amigo meu. Ele falou assim: Fabrício, por que tu já ouviu falar em Google Ads? Que naquela época tinha disso, Naquela né? época era tudo mato, né? É. Estamos falando que é 2017, né? 2014. 2014, não, né? 2014 Google 2014. Ads era... Hoje tem essa indústria do tráfego pago, cara que bota em terra milhão em BM aí de Facebook. Não, Naquela naquela época você tinha que explicar ao era cara o que PPC, né? é. Pay per click, né? E era muito barato, né? E aí eu fiquei maluco, né? Porque em 2014 eu ainda tava com a loja, eu tinha uns 2 anos de loja na época. Pô, você botava o dinheiro, seu telefone tocava. Que coisa verdade. mais mágica que isso, né? E hoje acontece a mesma coisa, só que é mais caro, né? Naquela época, você botava qualquer R$ 100, você tinha... Mas que ainda é mais barato que muitas outras iniciativas de Com comunicação, né? certeza, Assim, a gente com certeza. Mas brincava. naquela época era realmente muito E é barato. interessante como é que É. com o tempo as plataformas de comunicação se reciclam, né? Uhum. Outro dia eu tô conversando com um amigo, ele falou, cara, a gente fez uma ação aqui que foi sucesso, que foi mandar um telegrama para casa da pessoa. Porque o telegrama é uma tecnologia rudimentar hoje em dia, né? Mandar uma carta. Só que ele mandou uma carta com uma mensagem ali que tinha um desconto aplicado e ele teve mais conversão do que os outros canais dele. Então, fica a dica aí de testar o telegrama, né? Mas aí você começou a testar, entrou nesse universo e de onde surgiu esse link com vinho? Eu comecei a estudar marketing lá dentro, chegou um ponto que eu estava mais estressado em marketing do que da própria empresa, e aí eu resolvi encerrar as atividades da loja, né, encerrar a sociedade com meu pai, e do marketing eu tinha duas paixões, né, começou com marketing, né, e o vinho também. Né? Então, o vinho é a única bebida, eu não gostava de cerveja, nunca fui de beber, na verdade eu nem bebia direito, mas o vinho foi uma bebida que eu me apaixonei pelo critério, O vinho, ele é uma bebida apaixonante, né? Muito. E aí, quando eu comecei no marketing e eu comecei também a estudar vinho mais afinco, eu abri uma confraria e eu entrei num grupo chamado Marketing Vitória, Na época acho que era Ilha Vale, Isso aí. né? E aí eu lá no grupo falei, olha, pessoal, legal aqui, tem muita gente do marketing, né? Eu tô com uma confraria, vou trazer um sommelier e a gente vai fazer uma degustação aqui de 5 vinhos e fazer uma pequena harmonizaçãozinha ali, é mais para bater um papo, se conhecer e tal. E aí você foi, né? Exatamente. Eu sou Você desse, foi. apareceu um link desse no grupo, falei, pô, eu tô aqui. Porque eu vi que tinha ali uma pegada de comunicação bem feita. Eu falei, cara, interessante esse movimento aqui, né? Vamos ver o que é isso, né? Eu fiz, então, como eu era do marketing, né? Então eu fiz um Exatamente. canvazinho, né? Com um Exatamente. bonitinho, uma chamadinha legal e tal. E foi super divertido. Eu me lembro até que você, ou o Marcão, não lembro quem, falou assim: Nossa, eu achei que eu vim aqui com os vinhos iam ser todos, né, uma coisa, e os vinhos eram bons e tal, e foi interessante. Marcão, verdade. Marcão que hoje tá empreendendo no mundo das fintechs, né? Não, Marcão faz tempo que eu não falo com ele. fechou Manda um o ciclo abraço pro dele Marcão. no Baco. Inclusive, acho que em breve ele vai estar aqui com a gente aqui para bater um papo, porque o Marcão tem uma história, história única, né? O Marcão é um cara diferente, né? E daí é que eu comecei, né? Aí eu considero ali em 2016 o início da For Leads, que é Que aqui hoje chama Fibo. Aqui hoje chama Fibo, porque evoluiu, né, para Fibo. Tudo se conectando. É. E essa história de Portugal? Então, como eu comecei no marketing digital e eu vim da indústria, e aí a indústria era muito rígida em horário e lugares, tinha que abrir fábrica, fechar loja. Bater ponto. Então, aí fábrica abre 7 horas da manhã, loja fecha 7 horas da noite, então eram 7 às 7 a minha vida, né? E aí, quando eu comecei no marketing digital, eu não tinha... Eu comecei, na época... Rapaz, foi num cowork que eu esqueci o nome, ficava ali Nest. Não. Camaleão. Camaleão. Pô, já ouvi falar desse cowork. Camaleão, Esse eu não consegui fantástico, era conhecer, muito não. legal. Eu comecei a empresa lá. É um que era em Barra República, não? Ficava ali na Maré. Ah, sim. Acho que tá lá até hoje, tá não? Não, já Tem um outro encerrou na cowork do lado. pandemia. Na pandemia eles Sim, o encerraram. Camaleão Cowork, ficava ali na
Sim, no canal. Tô tentando lembrar No o nome canal. do cara do. Sim, mas tô lembrando aqui. A gente tá ficando velho. Estamos ficando velho, o tempo vai passando. E aí a gente alugou uma salinha lá, umas estações, e começamos a trabalhar lá. E Aí como é que foi? Você fundou? Você tinha sócio? na época, quando eu abri, não tinha. Era meio que o meu primo que trabalhava comigo, mas o meu primo foi virar nômade na Tailândia. Ele adorou tanto o marketing digital que Virou. pegou as coisinhas dele e foi pra E Tailândia, foi uma cara. época que começou a nascer o nomadismo digital, né? Sim, pô. De certa forma, eu me considero digamos, um nômade persistente, que eu fico muito tempo num lugar. Perfeito, perfeito, perfeito. Porque assim, a mente criativa ela precisa Eu de faço parte botar. até de uma comunidade de nômades digitais, até hoje. A gente É, troca. eu participo daquele É. Nomad.com, que eu acho bem interessante. A gente já conversou sobre isso, inclusive. É, inclusive, assim, eu gosto de vez em quando dar uma pescada no Nomad de profissionais. Aham. Porque, assim, vivência global é uma coisa Cara, que agrega muito valor. agrega muito. E às vezes, assim, tem um livro pra mim que é transformador, que é o livro do pessoal da 37 Signals, do Aham. Remote. Aham. E pra mim, a essência do livro é o seguinte: você que não trabalha remotamente está abrindo mão de talvez trabalhar na melhor empresa do seu setor. Cara, e do meu lado, né, como E aí depois ele contratador, fala, como contratador, ao você não ter cara, uma política de trabalho eu, remoto, eu né? tenho profissionais incríveis que eu nunca conseguiria eles se fosse físico. E a pandemia É. forçou o trabalho remoto para todo mundo, forçou o nascimento de uma cultura que não é toda empresa que está pronta para ter trabalho Não, remoto e não é. também não tem bala de prata de dizer, ah, não, Não trabalho é. remoto funciona ou não funciona. É Híbrido outra. funciona. É, Vai é depender outra. do conjunto da cultura da coisa, né? E tem vantagens e desvantagens que é muito diferente do físico. Então é difícil comparar até. Sim. Entendeu? Você tem que ter uma lógica de empresa muito diferente. E depende do É. modelo de negócio também, depende do tipo de negócio. Depende, enfim, de como o dono, o idealizador, quer que o modelo seja, entendeu? Tem um TED que eu acho muito interessante, que é do Jason Fried, Uhum. que é um dos coautores desse livro. E o livro nasce desse TED, que ele fala assim, por que o Aham, trabalho não acontece no trabalho? E aham, quem é empresário e empreendedor e tá ouvindo, tá vendo, sabe que tem dia que você vai pra empresa e você não consegue trabalhar na empresa. Você vai entrar lá, aham. da porta do negócio até a sua mesa, 18 pessoas te encheram o saco, encheram o saco não, desculpa, te pausaram pra perguntar alguma coisa que você, às vezes você não tá com a cabeça pra responder aquelas coisas, mas você tem que, É. às vezes o trabalho é laboral mesmo, de fazer Aham. documento, enfim. Aí no meu caso aqui, aí pra você ver como é que tem modelos e modelos. As minhas lideranças eu não abro mão que sejam perto de mim, entendeu? Então, o meu inteligência de mercado, o meu atendimento, meu gerente de projetos são todos aqui. A gente Olho no almoça olho. juntos, né? Atendimento, né? Eu tenho um atendimento perto dos clientes aqui em Vitória, eu tenho meu atendimento aqui. Então, assim, mas a execução não preciso, Exato, entendeu? exato. Então, assim, e eu também, a gente, dentro do contrato, né, com o cliente, você tem um escopo de trabalho, que esse escopo ele vai para a entrada da gerência de projetos. A gerência de projetos, sei lá, tudo que foi contratado eu tenho que executar. Se esse cara vai executar 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, não importa, cara. Importa que no dia 20 vai estar executado, entendeu? Isso muita gente não consegue imaginar uma empresa que Sim, funciona assim. A sim. minha eu falo, cara, olha só, você quer fazer o seu salário valer mais a pena, seu contrato, né, valer mais a pena? Pega, vai num cinema numa quarta-feira, que é a metade do valor, entendeu? Pega, pô, você trabalha remoto, vai vai para um lugar que você quer ir, para Argentina, seja onde for, numa época de baixa temporada, que você vai ter a mesma coisa, você vai poder trabalhar de lá, Ou entendeu? então Não pega importa. um Airbnb na Pega, natureza na terça-feira, que é o dia mais pronto, barato, né? entendeu? Então, Pronto, né? exatamente. Em vez de ir pro final de semana competir naquele hotel que você quer, vai no meio de semana, pô. É, Entendeu? E aí são formas de você valorizar o teu dinheiro, né? é. Boa, 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 boa. Entendeu? Inclusive também de E o colocar, estresse também, cara. colocar a Entendeu? pessoa para trabalhar em horários que são contra fluxo, né? E também tem esse ponto. Às vezes tem um dia que você está muito produtivo e você quer trabalhar o dia inteiro, né? E tem dias que você não está produtivo, cara. Não adianta, entendeu? Então, sim, tem muitas nuances com o trabalho remoto que é difícil de quem está com aquela linha, E né? De estar todo mundo a linha aqui, padrão, né? microgerenciamento e tal. E como é que é como é que foi, vamos dizer assim, quais são os elementos que foram fundacionais nas suas decisões, vamos dizer assim? Como é que foi seu histórico de formação? Você é um cara assim, a gente já se conhece há algum tempo, eu sei que você é um Uhum. cara que valoriza o conhecimento, gosta de estudar, Aham. gosta de ler literaturas mais profundas. Adoro. Quem te ajudou nessa jornada? Cara, excelente pergunta. É, eu
sempre gostei muito de ler, mas teve um momento da minha vida que eu perdi esse hábito completamente. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz FAESA na minha graduação, depois fiz FUCAP pós-graduação em produção e qualidade, depois fiz gerenciamento de projetos na FGV, a MBA em gerenciamento de projetos. Depois eu meio que cansei de estudar, sabe? Eu dei Um hiato. um hiato, entendeu? E aí eu que escrevi, eu sempre tive journal e tal, parei completamente, cara. Tipo assim, eu acho que eu tava trabalhando tanto, tava numa pira, né? A gente entra numa pira de trabalho e tudo, e eu, rapaz, eu parei completamente de... O que me resgatou foi o Líderes do Amanhã. Ó. O Líderes do Amanhã, quando eu entrei lá, a gente tem estudos, tem ciclos de livros, você é meio que obrigado a escrever artigos, você é induzido, né? Você Sim, não é estimulado, né? chicotada, né? É. Você tem que produzir E são pessoas você assim, enxerga valor nessa são produção. pessoas fora da curva, né? E nesse momento, né, que eu tinha acabado de fechar a loja e tudo, então tá um momento pessoal bem complexo, assim, entendeu? É bem complexo. Dentro do Líderes, inclusive, eu fiz uma... Lá dentro eles tiveram uma coach que foi, eu não lembro qual o nome dela específico, eu fiz um... Depois ela fez um trabalho com quem quisesse, né, lá dentro. E deu que eu tava com princípio de burnout lá dentro, entendeu? Então eu não tava conseguindo. Eu até falei assim, até parece, eu não, né, primeiro, como é que um formulário que eu preencho vai, né? É uma coisa bem séria, né? Eles têm realmente ferramentas para isso. Segundo, que ela me falou, cara, só tem burnout quem aguenta, entendeu? Ninguém que para logo ali no início, No né? comecinho ali não vai espanar, tem. né? Só quem acha que aguenta, que fica ali nessa rotina maluca, né? E direto, que acaba tendo problemas. Graças a Deus eu não cheguei a ter. Agradeço muito, até porque eu fui para Portugal. Sim. E lá com vinho e bacalhau é difícil, né, de ter. Ó, só pelo rótulo aqui, esse aqui é um vinho verde, né? Depois você vai contar a história desse vinho aqui pra gente aqui, que, né? Mas... Café com muqueca combina com vinho também, né? Então foi o Líderes do Amanhã, ele me acendeu novamente a chama de ler, não só sobre política, né, ou sobre, mas como filosofia mesmo profunda. A gente lê John Locke, a gente lê uma série de filósofos e livros que são muitíssimo interessantes. Li Peter Thiel lá, 01, li livros que mudaram, Ayn Rand, livros que mudaram minha forma de pensar, assim. Aproveitar, acho que é o primeiro convidado que a gente tem aqui que passou pelo ciclo do Líderes da Manhã, ou que puxou... Eu podia explicar um pouquinho para quem tá nos assistindo também? Vender o peixe do Líderes, porque assim, eu tive contato com Líderes lá no nascimento, mas depois foi pelo Líderes que a gente fundou o ciclo de formação do Cine Jovem. Ah, legal. Porque é verdade. Quando o Léo assumiu lá na Fins, ele falou, Magnata, o Cine Jovem tá maneiro, mas vamos botar uma metodologia. E, cara, uma coisa que eu gosto de fazer muito é o seguinte, não reinventa a roda. Por mais que eu goste de inovação e tudo, acho que a inovação é importante que ela como tempero e como estilo, mas a linha fundacional é bom você seguir, né? Então foi pesquisar lá o Movimento do Sul, o movimento aqui de BH, e aí aqui em Vitória, acho que na época, nosso queridíssimo, e que também daqui a pouco vai estar nessa mesa aqui, Fernando Sinelli, que era o presidente, se eu não me engano. Quando eu entrei era a Luana Romero. Romero, exatamente. Mas o Fernando foi logo em seguida. Mas explica pra gente como é que funciona. É um MBA? É um curso técnico? Explica pra gente Líderes do Amanhã. O Líderes ele é um instituto de formação de lideranças, né? Até pouco tempo eram jovens lideranças, hoje a gente está expandindo um pouco mais, né? Então o Instituto Líderes ele tem como objetivo a formação de lideranças capazes, né, de mudar, de evoluir a sociedade com critério, né, com pensamento. É um think tank, né? Perfeito. É um conceito de think tank. Então é um tanque de pensadores, né, de pensamentos ali que você vai... E aí você traz pessoas... Essa semana teve o Fernando Urich, entendeu? Eu também tive... E você como alumni participa? Participo. Você pode estar lá, eu quero ver o Fernando. Então, aí você tem os que estão em formação dentro daquele ciclo,
que o ciclo é de 6 meses, né? E eles vão evoluindo. Chega no final, não sei se hoje são 2 anos ainda ou se é 2 anos e meio, mas ao final de 2 anos você se forma. E aí você vira alumni, Perfeito. entendeu? Ou honorário, né? E aí eu consigo participar, né, de todos os eventos, né? Inclusive Recomendado que participe pra não, manter esse relacionamento. eles são uma coisa que o líderes, cara, Como é que é a metodologia? Tem encontros toda semana? Você Toda tem que ler semana. livros, produzir artigos? toda semana, toda segunda-feira você tem todo mês tem um livro, né? Tem um ciclo de livros. Se você já leu aquele livro, você tem mais 2 livros que você pode Ler alternativamente. ler alternativamente. Qualquer um deles você pode fazer uma resenha. Todo livro que você faz uma resenha. Eu aprendi a fazer resenha no Perfeito. Líderes. E numa Você época que não vê. tinha ChatGPT, né? Exatamente. Agora tá Então, fácil, né? exatamente. Exatamente. Agora não vale mais resenha. Você tem que pegar aqui, abrir a câmera e fazer uma resenha em vídeo. Rapaz, eu vi enfim, um parênteses, um cara que estava escrevendo livro, que ele gravou ele escrevendo pra poder. Outro dia eu vi um vídeo viralizado no Instagram de uma pessoa filmando. Olha só que interessante. Uma pessoa sentada na biblioteca, lendo o livro, escrevendo, como faziam os nossos ancestrais, né? A forma de aprender mudou completamente, né? Mudou, cara, mudou. Tá muito mais zigue-zague. Vamos encaixar isso em seguida aí. Mas líderes toda segunda, resenha, produção, livro. Produção, livro, aí tem os palestrantes que vão lá, tem debates, né, que vocês fazem, tipo assim, eles pegam 2 grupos para um tema, tipo, por exemplo, o armamento, né, aí um grupo defende, outro ataca, né, Sim. cada uma posição, contra e a favor do armamento. E aí faz essa dinâmica, Perfeito. entendeu? Então, assim, é muito rico, muito enriquecedor. 4 movimentos que eu acho que quem tá nos assistindo aqui Líderes do Amanhã, o IBF Academy, Ciclo de Formação Sendo Jovem e CDL Jovem, né? Que são onde se conectar aí. Porque a formação, ela vai muito além de você sentar numa cadeira e escutar, né? E fazer prova e etc. E eu fui do Cine Jovem também. Foi do Cine Jovem também, né? Foi. Porque ligação com a indústria. Mas não tinha esse clube que vocês não tinha. Não era. Eu Cine fui Jovem, filiado, né? O Cine Jovem eram encontros toda semana. Que assim, eram encontros deliberativos. Aí quando o Vitor Lomba estava na gestão, eu já fiz uma provocação. Falei, Vitão, vamos fazer um negócio mais. Não tinha esse clube. E a Aí primeira. começou pelo menos a trazer conteúdo. Toda semana era pelo menos um palestrante. A primeira vez que eu investi em Bolsa Valores foi no Cine Jovem. Era com quem na época? Era Tinha um clube de investimento. Cara, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, qual era, mas eles foram lá, fizeram uma palestra e aí você pagava, tipo assim, R$100 pela palestra e esses R$100 entrava no fundo e você... Eu lembro isso, que tinha um clube de investimentos em jovens. Isso devia ser 2013. Isso, então, eu fui desse clube. Eu lembro. Eu tô dizendo, Renan. Era o Renan, que depois foi pra Alfamar. Se eu não me engano, foi ele. Pra você ver. Tempo passa, tempo voa, né? Por isso que a gente tá sempre se encontrando, a gente tá em todos os lugares. Antes aqui sempre aqui antes do nosso bate-papo, a gente tem o esquenta bate-papo, né? Pra dar uma atualizada, né? Acho que uns 6 meses que eu não vi o Fabrício. E aí, como é que a gente tá sempre se encontrando, né? É porque são convergência de valores, né? Sim. Convergência de valores. Você aguenta ouvir a argumentação de alguém que não pesquisou ou leu sobre o tema em profundidade? Rapaz, é difícil. É difícil. Mas você vai dar uma patada na pessoa? Não vai. Você vai se esquivar e vai entender. Pô, vai concordar, né? Vai concordar. Educadamente. Tem um tio meu que me deu uma maravilhosa. Nunca discorde de alguém que tem 100% de certeza. Exatamente. Aquele cara assim, ó. Rias ótimas falas pra você ter uma reunião. Não é que você tem razão? E o outro é maravilha. Gosto da forma como você deixa paralelo à verdade na hora de formar o seu argumento. Formas educadas de tergiversar sobre a temática, né? Mas aí, formação, Líderes do Amanhã, te ajudou na sua musculatura demais. Formação. Porque além de você ter o network... E dali eu fui para drogas mais pesadas, né? Drogas mais pesadas, mais... Clube, eu fui aluno do Denis Xavier, que é... grande Denis, grande libertário. Então, eu acho que tem uns 3 anos, talvez mais, que eu faço parte lá da SDL, que é da Sociedade da Lanterna. Fui aluno também, agora eu fui mesmo, porque eu não sou mais, do Guilherme Freire. Foi 2 anos. Guilherme Freire também é um filósofo, só que ele é católico, então ele tem uma vertente mais, digamos... holística, posso dizer assim, muito interessante, tá? Muito bom o curso dele. Ambos falam sobre Platão, sobre óticas completamente diferentes. E isso é fantástico. E aí eu comecei a ler Platão, comecei a ler Aristóteles, comecei a me aprofundar nos filósofos, né? Albert Camus, Spinoza,
Sêneca, todo ano eu leio um livro de Sêneca, porque, cara, Um clássico você, do clássico do clássico, é o antigo e atual, né? cara, é incrível como aquele cara, eu tô lendo agora sobre a ira, por exemplo, sobre tranquilidade, acabei de ler sobre a ira. É incrível como aquele cara, em 2000 e tantos anos atrás, né, ele consegue elaborar como se ele estivesse vivendo aqui, agora, nesse momento, Perfeito. elaborar sobre ira, sobre tranquilidade, sobre a brevidade da vida, Os comportamentos entendeu? humanos, eles permanecem na essência, né? Por mais que E mudem a gente as... percebe que a gente não evoluiu tanto assim quanto a gente acha como sociedade, não, tá? Boa provocação. Entendeu? Boa provocação. Eu achava que o É, mundo estaria mais inteligente quando eu ficasse mais velho. é, E o mundo deu uma emburrecida, né? O rapaz, QI deu uma caída, né? Outro dia eu me deparei com uma pessoa perguntando o que que era hexa. Aí você putz, vai entender que, assim, outro dia eu vi um currículo que, uma vaga que o ofertante colocou que o ideal, o requisito é que o candidato tenha então, português fluente. aí, se a gente for abrir essa caixa, eu, dentro da IA agora, também trazendo um pouco, né, uma convergência com IA, a gente usa bem a IA porque a gente tem bagagem. Se Perfeito. eu uso, né, hoje, um cloud para montar um modelo de excelência e gestão robusto, um sistema operacional para minha empresa, capaz de replicar os processos e que toda a minha equipe consiga, através de uma ferramenta, replicar os meus resultados que eu pessoalmente faço. Ou seja, eu praticamente consigo transformar a minha equipe toda em múltiplos eus, né? Perfeito. É porque eu sou eu, no sentido de que eu me formei, de que eu construí, eu fui lá do modelo de excelência, fui para Brasília, né, representar o Espírito Santo Na na FNQ. Fundação Nacional de Qualidade, da FNQ. E essa geração que vai pegar as coisas todas já prontas, todas montadas e vão replicar sem ter essa, Essa forja, né? essa bagagem, Essa bagagem, essa forja. como, É, o eu como conteúdo. pai, como é que eu me preocupo nisso? Como é que eu vou replicar um ambiente pro meu filho, entendeu? Tipo, ó, vamos fingir que não existe IA. Como é que vai ser É, isso, aquela entendeu? história, né? É. Assim, tem escola que proíbe o celular do aluno até 16 anos de idade, né? Talvez a gente tenha que proibir computador e IA pro menino até ele Eu não tenho formar bem ali. essa resposta, Eu mas também eu, não, também não. Assim, eu lembro que quando é. eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do estado, a gente tinha uma discussão se podia proibir ou não o celular na escola. Ah, isso Proibir ou eu não o sou a Wi-Fi na favor de escola. Eu proibir. também não sou o É. expert do assunto, mas eu acho que assim, proibir não, mas regrar. Então, assim, talvez o aluno não tenha que ter liberdade de usar o celular a hora que ele quiser. Dentro Ou da sala de então, aula, por exemplo. eles. Mas também ele talvez poder pesquisar no laboratório ou Aí isso ter, usar, né? Assim, sim, quando. sim. Eu lembro que o Google for Education tinha uma clareza assim sobre a fala que era o quê? Olha, você pode ter um professor que ele naturalmente use conteúdo do YouTube para lecionar. Claro. E tem outros professores que eu vou ter que ensinar para ele caminhos de pesquisar. E acho que é a mesma coisa com o ChatGPT, né? Aham, claro. Eu lembro que logo no começo, quando a IA começou a bombar, viralizou um vídeo de um aluno reclamando que a professora estava fazendo um exercício para os alunos de sala em tempo real pelo ChatGPT. Aham. Cara, qual o problema, né? Assim, pessoal, vamos fazer um teste aqui agora. Qual é a uva? Se você for no ChatGPT e você foi expert em vinho, você vai mandar um prompt lá que ele vai construir a pergunta de onde veio a Cabernet Sauvignon, de onde que é a região do verde, de onde que é o vinho Alma Viva, enfim. Aham. Só que ela tem um repertório para poder construir esse questionário, né? Vai ter o agente dela, vai ter o contexto dela, né? Exato, né? Então isso tudo forma talvez uma nova forma de se formar, né? É. Mas eu tô falando muito e o papo aqui é com o Não, entrevistado. Dado este colchão, vamos dizer assim, de formação que você teve, isso foi o que te pavimentou para dar um pulinho em Portugal? o fato de eu ter uma empresa remota, né, desde o início, né, eu estava lá no Cowork, como eu estava te explicando, lá no Camaleão, e aí de lá eu já percebi muito rápido que aquele modelo não ia muito longe, porque o que que acontece? Eu tava começando a empresa, aí eu contratei um design. Aí o design foi trabalhar lá no Cowork. Aí eu tinha que pagar uma vaga para ele, comprar um computador para ele, entendeu? Pagar o almoço, pagar a passagem. Que era o modelo da indústria tradicional. Cara, se eu pago Todos esses custos tudo embaixados isso para ele para ficar em ele casa. ficar em casa, ou então a cada 2 colaboradores eu consigo contratar 3 só de eu não ter que pagar. Não, só de custo fixo, né, de você comprar computador e tudo. Aí na hora, assim, tipo, não levou muito tempo. Alguns meses eu já olhei aquilo e falei, cara, isso aqui não faz sentido. Até porque, vamos lá, se eu na época tinha poucos clientes, eu não tinha
horário para ocupar 8 horas de carga horária daquele cara. Era no máximo, sei lá, 2 horas. E se fosse muito, né? Porque ele vai fazer ali as artes. Se uma linha editorial o cara faz em 1, 2 dias, e aí? O resto dos dias? Entendeu? Aí você fica numa ânsia, se eu tem que tenho botar 5 trabalho pra clientes, aquela pessoa, né? se eu tenho 5 clientes, ele vai ter 10 dias de trabalho, os outros 10, entendeu? Os outros 12, né? Que são 22. Então, aí eu já comecei dali eu já comecei a pensar, ó, a minha empresa ela tem que ser mais flexível, ela tem que ser mais dinâmica. E aí também tem o fato de que eu tinha que atravessar a ponte, que eu morava em Vila Velha, todo dia, procurar um estacionamento para ir pro cowork. Então, tipo, essa lógica... 2 horas do seu dia que... aí eu já, muito rapidamente, eu já migrei pro remoto, pro escritório em casa. Gente, só pra fazer um recorte aqui, que é um recorte que eu faço com algumas pessoas, e eu acho que eu não fiz aqui no podcast ainda, que você montou o seu negócio em 2016, né? Esse da Forlead, sim. Até 2012, vamos botar assim, 2011, a computação em nuvem era uma coisa que estava engatinhando, né? Não tinha... Dropbox... usei Dropbox. Mas assim, o modelo mental de quem começou a empreender antes de 2010, ele era um modelo lastreado na arquitetura física, porque ele precisava ter um servidor para fazer colaboração, né? Então, você acabou de desbloquear uma memória, inclusive. Minha empresa, no início, era Dropbox. Você instalava um agente local. Um negócio local, e aí ele replicava, ele espelhava, né? Quando o Dropbox veio, a primeira reflexão que a gente faz foi, peraí, eu não preciso mais ter um escritório lá com um servidor de arquivo. Hoje o Google Drive faz isso, né? Mas na época não tinha. Lindo. Só que não tinha tão com aquela... O Dropbox foi precursor nisso aí, né? Assim, foi o primeiro. Inclusive foi o primeiro case também... Primeiro não, né? Eu não gosto de falar primeiro, assim. Foi o grande relevante case de Memory Get Member, né? Que pra você ganhar espaço gratuito... Exatamente, cara. Você tá desbloqueando algumas lembranças. E aí eu tinha vários e-mails, você convidava pessoas. Tinha gente que falava, esse cara é entusiasta, né? Aí o design, acabou o meu espaço. Peraí, mãe, me dá seu e-mail. Isso aí, exatamente. Quando a mãe via, tinha o Dropbox, ela nem sabia, né? Mas ela abriu isso aí e, assim, isso tudo é, de certa forma, fresco, porque, assim... Era tudo limitado, né, cara? Era tudo muito... Você tinha, a empresa que era um pouquinho maior... O Gmail era porque ele era 1 giga. Era 1 giga de... Giga-mail. Ele ficou beta até pouco tempo atrás, né? Mas tô fazendo essa reflexão porque, assim... em alguns momentos, falo assim, mas por que eu trabalho remoto e isso não aconteceu há mais tempo? É da mesma forma que porque não tinha antena do Elon Musk, não tinha cabana no meio do mato. Já parou pra pensar que com placa solar e antena do Elon Musk eu consigo enfiar uma cabana no meio do mato? Porque eu boto energia elétrica para bombear a água do solo, a internet, energia com a placa solar mais bateria, eu não preciso mais, eu tô off-grid, né? Então o off-grid do imobiliário, de experiência, ele é um pouco uma releitura do off-office, né? Que aconteceu justamente porque começou a ter nuvem, né? E isso te habilitou a ir para Portugal. Você pensou, entre eu pegar o carro e ir para Vitória, é melhor pegar o avião. É melhor pegar um avião e ir para Lisboa. Aí eu e minha esposa, a gente casou em 2018 e a gente começou a pensar, cara, onde que a gente consegue morar, vamos ter uma qualidade legal de vida, assim, consegue continuar trabalhando e tal. E aí primeiro eu pensei na Califórnia, né? Aí eu vi lá, e inclusive eu tive um sócio uma época, né? Ficamos quase um ano como sócio, que é o Vitor, manda um abraço pro Vitor. E ele tinha voltado da Califórnia, né? Ele trouxe muita coisa interessante lá. Ele que me ensinou, digamos assim, o SEO, né? Sim. Ele que me abriu a porta para esse universo, né? SEO, para quem está nos ouvindo aí, é a parte de otimização para motor de busca, não é isso? Exatamente. Fazer seu site, sua plataforma ficar bonitinha pro Google. Foi ele que me apresentou, que me introduziu esse mundo, né, do SEO. Depois eu fui, enfim, naquela época tudo era 5 mil de curso, eu tive que... Enfim, isso é outra... Naquela época eu tinha que ir para São Paulo fazer... Cara, o curso de Google Ads, eu tive que ir para São Paulo para fazer curso. Naquela época o curso tinha o Fábio Ricota, né, que tinha um curso de formação fui com mestre Tesla. SEO. Não, então, o Mestre SEO eu fiz. Mestre SEO eu fui mentorado do Fábio Ricota. Sim, que é um cara maneiríssimo. Eu fiz o curso, só que o primeiro curso que eu fiz foi do Eduardo Borges. Sim. Que é um cara que é remoto também, né? Que é nome digital, o primeiro nome digital do Brasil. Sim. Primeiro não. Primeiro chama-se Vinícius Teles, que é um fotógrafo. Eu já participei dessa thread aí uma vez, porque falaram que ele é o primeiro marqueteiro. Né? Então... Que ano que ele começou? O Teles começou em 2011. Não sei, ele que fala, entendeu? Mas eu sou da comunidade dele, de nome digital. Joga lá na comunidade assim, aí, tive a polêmica aqui que falaram que o primeiro marqueteiro foi Vou mandar pra ele lá. Da comunidade do Reis. Ele é gente boa pra caramba. Eu acompanho ele manda bem.
Só não E... sabia que ele falava que era o primeiro, né? Ah, ele fala. E aí eu fiz esses cursos e fui. E o Thiago Tesman, que era o Conversão Extrema, se não me engano, era R$ 5.000, cara. Entendeu? Não É. mudou muito não, né? Tem os pessoal que faz umas fórmulas de Não, aí depois explosão veio o aí, Pedro né? Sobral, que tem R$ 1.000 e tal. Eu entrei na comunidade, É fui verdade. um dos primeiros na comunidade dele. De subida. Enfim, naquela época era assim, né? Não tinha muita gente falando, e normalmente eram os materiais em inglês que eles meio que passavam O Sobral, ele marca a mudança entre os profissionais de marketing digital de pros... mídia paga para tráfego pago. exatamente. E para os profissionais de infoprodutores, né? Aham, Porque sim. o Sobral é produto de um cara que vendia curso online, não é isso? Que é o cara lá do inglês, que é Acho o que é Mairo isso. Vergara. Algo assim. Então, Uhum. assim, isso deu uma inflacionada no mercado, né? Porque quando a gente falava de produtos tangibilizados... O Sobral foi o responsável pela sobrinalização, né, do tráfego pago. Agora todo sobrinho faz tráfego pago, né? Perfeito. Que ele também ensina um pouquinho sobre como se posicionar e vender, né? Como é que você Ele vai capturar foi o primeiro. cliente. Isso, aí ele tinha os scriptzinhos de você mandar um monte, flodar os negócios locais para vender tráfego pago. Enfim. O mundo é livre, né? É. Tá aberto a todos empreender e tem o seu valor, né? Tem, não foi, pô, cara. Diversificou. O único ruim é que subiu o preço das palavras-chave, né? Então, naquela época. Então, mas foi basicamente isso, né? A gente foi pro Chile, ver como é que era lá, pensamos em ir pra Califórnia, e aí, quando a gente passou, aí surgiu uma promoção para Portugal, e a Mariana tem uma tia em Portugal, e eu tenho um parente lá também. Então a gente foi lá e ficou na casa dos parentes da Mariana, e, cara, vou te falar, Portugal Sensacional. é um país que eu amo de paixão, tenho orgulho agora de me tornar cidadão, e meu filho nasceu lá, enfim, e tenho grandes amigos lá, sou apaixonado por Portugal. E minha família, né, por parte de mãe, é toda portuguesa. Por parte de pai é meio português, meio italiano. Né? Meu Perfeito. pai tem... E lá nesse momento em Portugal, você chegou a ter contato com a comunidade local ali de startups? Tem o Então, Startup Portugal, o Web Summit. cara, eu cheguei lá, Em que ano 9 de foi? fevereiro de 2020. Dia 21 de Pandemia. fevereiro, pandemia. Você Fechou chegou, né? tudo. Nossa. Fechou tudo. Então você não tinha escolha. Aí eu fui pra lá fazendo um cálculo, porque eu fui lá com visto de investidor, né? Eu Sim. tinha empresa no Brasil, e aí eu fui com visto, fui tudo certinho, né? Eu fiz o processo, cheguei lá. O que aconteceu? Primeiro que era difícil de você encontrar casa. Isso até hoje é muito problemático, né? Quando eu consegui alugar uma casa depois de quase um mês de Airbnb, o cara me entregou a chave, no outro dia fechou tudo. Tudo. Lockdown. Não, e fechou mesmo, não é... Foi o lockdown que a gente teve aqui 3 meses depois, talvez, 2 meses Cara, depois. fechou mesmo, assim, não tinha nada aberto, até a praça você passava fita, todo mundo em casa, e ficamos quase o ano de 2020 inteiro, assim. E aí o que acontecia? Só que aí teve uma vantagem, uma coisa boa. Você conseguiu comprar vinho. Naquela época era muito barato. Por que eu falei que eu fui como visto, tudo certinho, né, com empresa? Porque eu recebi em real. E essa é uma informação importante. Porque quando eu fiz o cálculo todo de ir pra lá, o real era 3,80. Perfeito. Quando eu cheguei lá no meio do auge da pandemia, o real foi pra 7. 7. Foi pra 7. Entendeu? Então, imagina o meu aluguel, que Seu quase hedge, dobrou. Seu hedge, Entendeu? Você pensou assim, putz, Cara, foi um... Só que aí, qual foi a coisa boa, né? O governo de Portugal liberou uma série de linhas de créditos para você fazer sites. E naquela época, Portugal, ninguém tinha O site. digital lá Entendeu? sempre... O digital Até sempre lá é hoje é uma muito mega atrasado. oportunidade à Europa, Então, né? o que eu vendi de site, meu amigo, naquele ano, entendeu? E ganhando em Não- euro. Em euro. Aí euro é euro pra euro. Aí pronto. Assim, nesse período que eu fiquei lá, a maior parte foi tudo em euro, assim. Então, o meu custo fixo, digamos assim, tava bem pago em euro. Sim. Então, vou Já com a For Leads rodando lá. Não Já era com a como For Figo Leads, ainda. Já com a For Leads rodando lá. E aí lá foi interessante, porque como eles não tinham uma estrutura muito boa, então eu forneci para Mel, que é uma das maiores telefonias de Portugal, que aqui é o equivalente a Vivo.
Perfeito. entendeu? Olha que Então, bacana. eu fiz campanhas para Mel, vendi um site para um banco suíço, que era o representante da XP lá Pô, na Europa. trabalhar com banco aí você aí não vai Nossa, voltar pro Brasil. foi o site mais lindo que eu já fiz na vida, entendeu? Trabalhar pra banqueira é sempre diferente. Aí, Dá mais trabalho, mas cara, eu fiz um trabalho com o Museu de Nova York, de uma exposição Olha que de um maneiro. cara que foi pra lá no museu, aí eu fiz o site e algumas campanhas. Então, assim, surgiram vários projetos muito interessantes. Lisboa é uma cidade cosmopolitana, então tem gente do mundo inteiro. Então eu tinha amigo russo, ucraniano, inglês, assim, vários. Eu só não via português. Lisboa é um hub mesmo, né? E com o Web português era Summit ele virou difícil. mais ainda um Web Summit lugar. é. Virou um lugar. Eu lembro que pelo Nomad, que na época era Nomad List, né? Aham. Que virou nomads.com, tinha possibilidade, até hoje tem, né? Você pode entrar lá e falar, agendar meetup. Eu lembro que foi um negócio absurdo, assim, eu olhei no calendário e falei, pô, não tem nenhum meetup no domingo à noite pré-Web Summit, vou apertar aqui e vou agendar um pro Time Out Market, seja lá. Aham. Cara, quando eu olhei, tinha 80, 100 pessoas do mundo inteiro. Caraca. E assim, organizado pelo Slack, né? Você Aham. aperta um botãozinho ali, joga no Slack, a comunidade recebe, o cara vai dando join. Cara, eu evolui muito meu inglês lá. Ó, Porque você fala, assim, tem muita... e se, assim, por exemplo, eu fiz o curso de expansão. Tinha aula lá que era em inglês, entendeu? sim. Material que era em inglês. E lá você já começou Eu a dar os formei primeiros como passos. sommelier em Lisboa. Isso que eu entendeu? ia emendar, assim, você tava lá com a For Leads, né? Mas de certa Aham. forma, o amor pelo vinho ali, a sementinha tava plantada, né? Então, bom, desde aqui em Vitória eu já tinha um Instagram chamado Vix Club, que era o do evento, as confrarias que você fez, que você Sim. inaugurou, né, a confraria. Verdade, participa lá das E aí primeiras. virou um clube de vinhos aqui em Vitória, né? E aí a cada 15 dias a gente juntava 20, 30 pessoas nos restaurantes, né? Fizemos vários no barco. Verdade. né? E aí quando eu fui para Portugal, parou, né, o Vix Club, e lá eu abri o Vinho Viagem, o Instagram Vinho Viagem. E eu comecei a fazer uma lógica, né? Tava na pandemia, então não podia muito, mas eu comecei a fazer live, né? Faz você tinha, depois de determinado momento, você tinha umas visitas pequenas, né, à vinícola, e aí tinha um amigo meu, o Mário, né, que era de turismo lá, então a gente fazia, íamos juntos, né, para conhecer a vinícola, então eu acabava gravando conteúdo e ele ia lá como turista para conhecer não como turista, como agência de Como turismo, né, operador. como operador de turismo, para conhecer, e aí eu fiz vários vídeos lá, muito meu canal no YouTube, então eu virei o maior Instagram de Portugal, eu tinha na época 15 mil seguidores, e foi aí que eu comecei a conhecer os produtores, que hoje são meus fornecedores. Então, E amigos vamos também. contar um pouquinho da história desse aqui. A gente tá aqui com o Mil Curvas. Que é o Rodrigo, o meu sócio e produtor do Mil Curvas. Baião é a região? Baião é a região do Verde, Do Verde. que é divisa com Douro. Então, eles carinhosamente chamam de Douro Verde, porque tem esse vinho, por exemplo, ele tem 2 castas que são do Douro e 3 castas que são do Verde. Né, que com certeza você conhece, que é Códiga de Arinto, Rabigato, Vinhozinho, Avesso, né, e a outra, agora fugiu uma, hein? Não, essa parte que com certeza você conhece, eu achei ótimo. Porque assim, meu marketing de entendedor de vinho tá muito bem feito, né? Não, Eu confesso que assim... e tem uma Chardonnay também, que são 6 castas, 5 autóctones, que só tem em Portugal. Eu sou muito fã do vinho português. Eu brinco porque... Assim, o vinho português, se eu for analisar ele pelo que ele entrega versus o que ele custa, é o melhor vinho da Europa. É o melhor vinho do mundo, né? Assim, ele é. Você vai lá, pega... Eu sou muito fã daquela região ali onde tá o quesito, Cartucho, onde tá ali o Esporão. Évora ali. Pô, o que aqueles vinhos entregam... Então, pô, você tá pois doido, né? Não, isso você falou tudo, né? Eu fico brincando, né, sobre essa questão das castas, porque Portugal tem o segundo maior, depois da Itália, maior número de castas autóctones, né, que só existem em Portugal. Perfeito. Então esses que eu acabei de falar são uvas que só tem lá naquela região. Então ninguém conhece, entendeu? Perfeito. São vinhos, são castas de lá. E aí cabe depois aqui, acho que um podcast só pra falar de vinho, e porque assim, a prosa quando a gente entra no mundo do vinho, né? Até aquela história, né? Café para decidir e vinho para contemplar, né? Maravilha. Não é isso aí? Eu conheci o Rodrigo lá, que ele trouxe o primeiro container dos vinhos deles pro Brasil, aí já no segundo container eu entrei com ele para fazer o marketing, né? Então eu fiz o site, fiz as redes,
E aí eu comprei uma parte da empresa, né, eu Perfeito. achei interessantíssimo o modelo, a gente é muito amigo e o Rodrigo é inclusive um dos O meus Rodrigo é melhores. português ou é O brasileiro? Rodrigo, ele é brasileiro, nasceu no Brasil, mas a família dele é toda portuguesa. Luso brasiliano. Exatamente. Aí eu Então falei ele tem até com casa aqui no sotaque Brasil, italiano. tem casa lá em Portugal, ele vem direto pra cá, na Bahia ali. E aí você inaugurou essa ponte business. Exatamente. Tem que botar o business junto Entendeu? com a diversão, senão a diversão vira lazer. Cara, e eu né? vejo muita Tem que ter sinergia. lazer também, né? Mas se você Eu- puder empreender em cima, é melhor, A né? minha lógica a minha lógica de empreender, né? Você me perguntou, o marketing digital ele é escalável, né? Não, e nem na minha visão nem precisa ser. O marketing digital ele é meio que uma base, uma plataforma É um de vetor ali, né? aprendizado, e aí você tem que através dela fazer como trampolim para lançar algo de educação, como é o Fibo Academy, né? Que eu tenho aula de IA, né, sou mentor de IA, e produto, que é o vinho. Então eu Perfeito. tenho aqui uma triangulação de produto, educação e o marketing, porque é a empresa que fornece, né? E os meus clientes, eles são ótimos, que eu aprendo muito com eles. Quando eu vou desenvolvendo minha equipe, hoje tem 15 colaboradores, tem gente em Portugal, tem gente no Paraguai, tem gente em Niterói, no Rio, tem Recife, Piauí. Então você tem equipe no mundo todo, né? Sim. E isso me dá uma amplitude criativa muito boa. Dá né? repertório, Dá né? repertório. Pluralidade é importantíssima para criar um Ouro repertório Preto. legal, né? Então, assim, então essa é a minha lógica de negócio. E aqui você está fazendo um trabalho de importação e colocação desse produto no mercado nacional, seja em restaurantes, supermercados. São 7 produtores, todos amigos, né? Uhum. Acabei de fazer um tour, inclusive, neles, para a gente trazer o próximo container. E a gente vai na porta deles. Muitos deles a gente até faz o invoice, né? Então eles, assim, cara, são produtores que eles abrem a boca, eles vendem tudo lá. Sim, Eu tenho um produtor que foi eleito agora pelo o Parker como um do top 5 vinícolas, vinhos conhecer lá na em região. Portugal, Trás-os-Montes, que é o vinho do Picotê. Então esse cara, eu tenho que falar com ele, olha, no ano que vem, por favor, me reserva... recebe aí, me guarda aí umas 1000 garrafas. 1000 garrafas, pelo amor de Deus, entendeu? Sim. E aí ele tem que reservar mesmo. Sim, aí tem vinhos portugueses Entendeu? muito bons que vêm pouco pro Brasil, com aquele Pera Grave. Nossa, você conhece esse vinho? Não, eu sou muito fã do Pera Grave. É o meu vinho favorito. Eu não compro cartucho, eu compro Pera Grave. Exato, mas é difícil achar o Pera Grave no Brasil. Não tem, pô. Não tem. Exato. Cara, tinha, né? Olha que interessante. Você achava Pera Grave no... Pera Grave Reserva Pera Grave Reserva, aquele do rótulozinho tá... branco, aquele vinho Que isso, cara? É absurdo. Atropela o cartucho. Atropela o cartucho. O cartucho chora em posição fetal vendo o Pera Grave na taça. Na verdade, foi uma indicação do meu tio, que é um fã dos vinhos portugueses. Então sabe muito. Sabe. Português, o Gajo? O Gajo, não, a família é portuguesa, né? Mas ele é estudioso do vinho também. Uhum. Mas aí ele começou a ter pra venda ali no Day by Day, tinha uma loja de vinho ali. Esse vinho eu fazia muita brincadeira de que o pessoal aqui no Brasil acha o alentejano vinho qualquer coisa, né? Uhum. E aí eu fazia muito essa brincadeira de chegar lá com Pera Grave Reserva, que é um vinhaço, com muita acidez, coisa que assim, né, no Alentejo normalmente não tem, e eu dava cegas, né, pros amigos especialistas. Já fiz exatamente isso aí de botar o Pera Grave. Aí o cara nunca acerta aquela Alentejo, cara. Exatamente. Pera Grave pra mim é um negócio assim, foi ali que eu comecei a entender o seguinte, não, o meu gosto, meu paladar de vinho é essa linha aqui, né? E tem uma coisa também, né, a gente vai ficando mais velho, vocês sempre vão me ver de camisa preta, né? Então, da mesma forma que eu repito a camisa preta, eu vou repetir o vinho que eu gosto também, né? Então, eu falo, não, vou provar o vinho novo. Eu falei, cara, não, vamos provar, mas vamos nesse aqui. Deixa pra provar quem é especialista, né? Eu só tô bebendo pra... Pera Grave é porque ele é vizinho do Peramanca, né? Ele é vizinho do Peramanca. Ele é vizinho do Partucho. Entendi. Então o terroir é muito parecido, né? Tá explicado. Bem parecido. E, Fabrício, estamos aí falando de vinho, comunicação, negócios internacionais. O que está por vir? Quais são os projetos que estão aí para 2026 e como é que você tem enxergado o futuro aí dos nossos negócios, dos seus negócios, do nosso ecossistema, à luz aí do que está acontecendo aí com a inteligência artificial, com essa todo esse pano de fundo que a gente está tendo na sociedade hoje? Eu tô me posicionando agora, até o ano passado, né, com a For Leads, aí a gente chegou a conversar que a For Leads evoluiu para a Fibo, né? Por que houve essa evolução? Porque eu entendo que a execução, seja ela qual for,
ela vai em pouco tempo ela vai virar alguma commodity, Perfeito. entendeu? Ou vão virar, né, operadores, né, pequenos operadores, ou então vai virar commodity. Vai ser fácil de reproduzir dependendo, né, com IA, por exemplo. Então você precisa de ter um trabalho de inteligência, né? Você precisa de ter pessoas mais sêniores, pessoas mais maduras, mais qualificadas e mais especializadas, né, com uma especialidade, mas com né, o T, né, o famoso T, com uma especialidade, mas que consiga entender o repertório de todas as outras. Tem que saber se é de comer ou de passar no cabelo, né? Boa, boa. Então, a FIBO, o que ela é? Por que ela é evolução? Porque hoje a gente fornece, a gente consegue fazer a execução, a gente tem equipe, hoje tem 15 colaboradores muito qualificados para executar tanto campanhas de Google Ads, Meta Ads, quanto social, quanto SEO, quanto GEL, né, que é o SEO das IAs, das IAs generativas, quanto fazer site, quanto landing page. Porém, a gente hoje está mais concentrado em um posicionamento de marca. Brainformance é trazer os dados que a gente sempre teve dentro de performance, porém para a marca. E aí a gente está falando, a gente dá um outro nível, a gente está subindo uma camada, saindo mais do tático executivo para uma parte mais estratégia. A gente deixou de sentar na mesa com o gestor de marketing para sentar na mesa do presidente da diretoria. Perfeito. Conversar a nível de estratégia mesmo. Exatamente. E como então, que a IA e a comunicação habilitam o resultado para a companhia. O que a gente faz hoje é humanamente impossível de se fazer. Sim. O que eu quero dizer? Eu acabei de fazer um trabalho para uma grande rodoviária, concessionária de rodovias, que eu não posso falar, não posso ou não vale a pena. É um grande player. Então, assim, é um grande player do mercado de rodovias que a gente analisou qual era o escopo do trabalho. Eles tinham uma necessidade de entender se todas as filiais, né, executavam um brand book deles, né, e quais eram os conteúdos que performavam bem, não só deles, como do mercado. E aí o que a gente fez? A gente plugou, né, nosso sistema, que é o Fibometrics, que faz análise de métricas de todo o período. Né? Então pegamos um período de 12 meses e baixamos todos os comentários, todos os posts, todas as notícias relacionadas, tudo relacionado. Cruzou, análise de sentimento, qual tipo de conteúdo que performa. Exatamente. Top. E aí a gente pegamos cada um dos pilares do Brand Book, que eram 7, e fizemos uma análise dos 5.500 posts, a gente analisou individualmente para ver o que estava ali, por exemplo, esse post aqui tem um cara falando, né? O outro tem um cara dirigindo, o outro tem uma placa, o outro é só uma frase. E a gente segmentou cada um dos 5.500 posts dentro dos pilares, né, de conteúdo, e aí ranqueamos quais são os que melhor engajaram. Perfeito. Entendeu? Aí você fala a língua do dono mesmo, porque ele vai entender que o discurso dele tem que ser moldado para agradar aquele público daquela forma, né? Se ele tá usando a paleta das cores da empresa, se ele tá usando, por exemplo, se a empresa proibiu de... Isso aconteceu, se a empresa proibiu de colocar acidentes, e aí tinha um vídeo que tinha um frame de acidente lá dentro. Aí a IA pegou. Entendi. Ela pegou o vídeo e tinha lá um frame de acidente. Aí botou como bloco. Aí tinha lá os termos bloqueados. O que não fazer, entendeu? Então é inteligência realmente aplicada, né? E aí é tirar do humano... E são coisas que a gente faz hoje que são humanamente impossíveis, entendeu? Não tem como um IA... humanamente impossível é na essência da palavra, né? Porque você não vai conseguir colocar uma pessoa para analisar 5.500 posts. Humanamente impossível, mas computacionalmente e entendeu? Aquilo que o computador aí, claro, não faz, o humano... Aí o computador, a IA, ela vai fazer o nosso sistema, porque a IA, ela faz a análise, mas tudo isso a gente desenha um sistema com código em Python para poder, né, puxar tudo isso, organizar. Tem que ter um banco de dados, né? Tem que ter uma organização, tem que ter lógica de processos, né? Tem que ter nomenclatura, tem que ter... você tem que planejar aquilo dali, não é qualquer coisa. Aí tem os nossos consultores, eles têm que analisar como é que a gente vai construir uma skill, uma habilidade para analisar aqueles posts. Então você vai criando mesmo uma estrutura. Por isso que eu chamo hoje o meu sistema da empresa de Fibo OS, sistema operacional da Fibo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então tem lá dentro do GitHub, tem o GitHub,
né, com todos os templates manuais, tudo que a minha equipe tem. Eu tenho um Cloud Teams, toda a minha equipe tem acesso ao Cloud, e o meu Cloud Cowork, que é a parte agêntica do Cloud, conecta ao GitHub e tem lá todas as skills, todos os serviços que eu presto, o escopo de cada cliente, o que tem cada cliente contratado, o que tem a lente, que a gente chama de lente, né? Todo cliente que entra na Fibo, a gente faz uma lente de marca, que a lente vai ser tudo que o FiboS vai fazer, ele tem que ter, ele vai passar para aquela lente. Então, as análises que eu falei que a gente fez, não são análises que a IA decide se aquilo está no tom de voz. Não, a gente prepara uma lente. Perfeito. E aí a gente vai analisar aqueles dados nessa lente, que é a lente de contexto de marca. Acho que vocês agora entenderam o porquê do convite ao Fabrício, né? Para estar aqui Eu achei que era por causa do vinho. Na verdade, eu acho que os convidados que aqui chegam são sempre aqueles que têm repertório. Tem que ter repertório, senão a conversa fica dura, né? A conversa boa é quando ela vai se alongando e vai do vinho ao café, do café à muqueca, da IA à humanidade, né? Fabrício, se você fosse recomendar aí um pensador, um livro, uma ideia, uma frase aí para o nosso fechamento, qual é a provocação que você deixa final? A Brevidade da Vida, de Sêneca, eu acho que é um livro curto. A Brevidade da Vida. E qual é a mensagem por trás da brevidade da vida para quem está nos acompanhando? O Sêneca é um filósofo estoico, né? Então, nesse livro, ele reflete sobre como o tempo passa rápido e a maioria das coisas pelas quais você está gastando seu tempo hoje são coisas que vão virar pó daqui a pouco. Essa mesa vai se depreciar, esse prédio aqui daqui a 1 milhão de anos não vai valer nada, vai virar pó, literalmente, entendeu? Nem eu nem você vão estar aqui, e é isso que reflete muito esse livro. Né? Então, viva de verdade. Com critério, com o que você... Então, assim, o que você desenvolve como ser humano não é o que você acumula de bens, mas sim o acúmulo de conhecimento e critérios, né, que você tem. Então... o que vai te trazer felicidade, claro, enfim, o livro também fala sobre a questão de envelhecer sem nada, né? Mas também é um problema você envelhecer com tudo, porque você perde muito tempo, gaveta, né? Você perde muito tempo, muita energia acumulando algo que aí depois você vai deixar de herança, tipo, você não vai estar mais aqui, então, né? O teu legado é o quê? São bens ou são desenvolvimento, ou é desenvolver seres humanos melhores que você? Entendeu? Perfeito. Boa reflexão. Fabrício, muitíssimo obrigado pelo papo, né? A gente tem tempo aqui tem assunto aqui para render mais bons podcasts. Mas vem a parte 2. Que vem a parte 2. Eu já falei com o Mário aqui que nós vamos inventar o café com muqueca e um vinhozinho. Já temos o café com muqueca fora da mesa, que a gente tem ido aí ver iniciativas fora aqui do nosso estúdio. Mas queria agradecer e deixar aí palavras finais para você. Como é que as pessoas se conectam com o seu negócio, com você, onde é que te seguem? Perfeito. Bom, fibo.com.br, ou na Fibo e 2 underlines dentro do Instagram. O Brix Wines, né, que são vinhos autorais, são todos os meus amigos que eu trago, né, para cá para o Brasil. É brix.wines.imports dentro do Instagram, ou brixwines.com.br. E lá você vai falar direto comigo, inclusive. A gente hoje atende muitos restaurantes aqui em Vitória e em São Paulo, inclusive o Alex Atala, a gente tem vinho lá em São Paulo. Fiz um evento lá no Clube Pinheiros, enfim. Boa. Foi bem interessante. E comigo é Fabrício Coimbra, Fabrício.Coimbra.Ribeiro no Instagram. Maravilha. Tô lá. Então, nós vamos terminar aqui agradecendo o Fabrício, porque provavelmente mais tarde nós vamos abrir essa belezinha aqui para apreciar e senecar, né? Amém. Amém. Valeu, Fabrício. Valeu, pessoal. E não se esqueçam de acompanhar a gente aqui, curtir o vídeo no nosso maravilhoso YouTube e também nos seguir no Spotify. Valeu! Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Fest, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro de inovação. E Terra Fé, cafés especiais que valorizam a origem capixaba.